você passou pela prova da UERJ e não se sentiu bem preparado, é porque a maioria das plataformas não se preocupa com o UERJ tanto quanto se preocupa com o Enem. Aqui no FabricaD isso é diferente. Você vai durante todo o ano ser preparado para o UERJ com aulas de redação, com aulas de teoria e aulas que partem do básico ao avançado voltadas ao exame de qualificação. Isso aliado a simulados, grupos de Telegram, tira dúvidas na área interna da plataforma, bem como um repertório de mais de 5.000 aulas voltadas ao que você quer. Quer mais? No plano Medicina, além das matérias normais, você tem acesso a 4 Master que são Biomaster, Matemática Master, Física Master, Química Master, que vão ainda mais te preparar e aprofundar e te deixar no talo para você finalmente cravar a sua aprovação e a sua vitória no final do ano. E tudo isso por um preço inigualável mais baixo do mercado. Até porque estamos na época de Black Promoção. Então vem logo, o que você está esperando? Quem quer aprender, vem pro FabricaD. Fala galera do FabricaD, professor Felipe Diriz aqui com vocês, e a gente vai tratar um assunto muito importante, que tem caído em prova, tem sido relevante. A gente vai falar agora, no caso, sobre drogas. Mas Felipe, o que seria drogas? O que você vai falar na aula de drogas? Como que vai ser essa abordagem? Na verdade, a aula sobre drogas, ela vai pegar todo e qualquer fármaco, tá? Ou substância que tenha alguma ação no corpo. A gente vai caracterizar, a gente vai dividir, a gente vai falar dos tipos de droga. Só que antes de começar, é bom a gente salientar que nós vamos falar de diversos tipos de droga, tá? Beirando aquelas que são comuns, aquelas que você já ouviu falar, talvez aquelas que você não tenha ouvido falar. Então a gente, na realidade, na aula sobre drogas, vai caracterizar o que significa, os tipos, exemplos e como que se dá o mecanismo de ação. Então, na realidade, o que acontece? A gente vai começar aqui falando, tá, a respeito das definições, né, do que significa droga. Bom, quando a gente fala assim, o que são drogas? Tá? A primeira coisa que você vai pensar é substâncias exógenas que alteram funcionalidades. Bom, o que significa essas substâncias exógenas que alteram funcionalidades? Primeiro, né, a gente vai perceber que são substâncias. Quando você pensa em exógena, você está pensando em algo, tá, que vem de fora, nesse caso aqui fora do corpo, e que de certa forma, tá, ela vai alterar funcionalidades. E aí, o que significa essa funcionalidade, Felipe? Significa alterar a sua fisiologia. Principalmente quando a gente fala, galera, tá, da fisiologia voltada do sistema nervoso central, tá? Isso aí é primordial quando a gente define, quando a gente trabalha o assunto drogas. Bom, são capazes de causar algum efeito. Mas qual efeito, gente? Isso de capaz, né, de causar efeito, a gente vai ter que analisar vários parâmetros. Primeiro, qual o tipo da droga, qual a dose que foi ingerida, tá? Em que estado o indivíduo estava no momento que, né, ingeriu aquela determinada droga. Lembrando que a gente está falando de droga, gente, tá? A gente está falando de substâncias. Eu não estou especificando, tá, qual o tipo de droga que foi ingerida. Na realidade, isso é só uma definição que é bem ampla, tá? Para todo e qualquer tipo de fármaco que altere funcionalidade. E aí, ela pode ser literalmente de origem natural ou ela pode ser laboratorial, ela pode ser mexida, ela pode ser sintética, de origem não natural, tá? E aí, o que a gente poderia pensar? Pô, Felipe, o que seria, por exemplo, uma droga natural? E o que seria, por exemplo, uma droga sintética? Bom, a gente pode pensar, por exemplo, tá? Assim, bem rudimentarmente falando, né? Quando a gente fala de uma droga do tipo natural, eu posso pensar, por exemplo, no tabaco. Eu posso pensar na folha da coca, tá? E aqui a sintética eu poderia pensar, por exemplo, tá, gente? Tá? Na cocaína em si ou no próprio crack. São drogas sintéticas, tá? Bom, elas vão produzir, galera, efeitos que são benéficos e efeitos que são o quê? Maléficos. Então, na realidade, né, isso aqui, essa parte aqui, ó,
ela puxa um link daqui de cima. Ó. Porque quando a gente fala lá, são substâncias exógenas que alteram funcionalidade. Esses efeitos, eles podem ser benéficos ou maléficos, tá? Lembrando que, tá, a mesma droga, ela pode causar esse efeito ou esse, tá? Vai depender da dose. Então, por exemplo, eu tenho crise, por exemplo, de ansiedade. Eu vou tomar um clonazepam, que é o famoso Rivotril. Bom, ele vai ter um efeito benéfico quando você utiliza, que é para esse controle da ansiedade, e ele pode ser maléfico caso você venha a misturá-lo com bebida alcoólica, caso você ingira, caso você tome, por exemplo, uma dose que seja acima do recomendado. Então, esses efeitos benéficos e maléficos, um efeito bom e um efeito ruim, vai de acordo, com a quantidade. Então, fica ligado nisso, tem que ser de acordo com a quantidade, beleza? Tranquilo? É isso que vai fazer, assim, total diferença quando a gente for analisar a droga em si, tá? E drogas de abuso e drogas terapêuticas, como eu falei para vocês, né? A droga de abuso é aquela que você usa de maneira recreacional. Então, inclusive, você pode chamar ela, de droga recreacional, aquela que você usa por hobby, aquela que você usa para sair um pouco do seu estado mental do dia a dia, por exemplo. E a terapêutica, ela vai ser prescrita. Só que uma droga de abuso, uma droga recreacional, ela pode trazer para você um efeito benéfico, que seria o uso, por exemplo, em ingestão de bebida alcoólica, para dar aquela relaxada, por exemplo, no final de semana. Mas ela pode ter um efeito maléfico, como ela tem, que pode ser um problema no fígado. Da mesma forma que uma droga terapêutica como um Rivotril, ela vai ter um efeito benéfico, que seria o controle da ansiedade, e dependendo da quantidade que seja ingerido, ela vai ter um efeito maléfico, porque ela vai entrar naquela classificação que a gente vai ver, com certeza, bem específico ainda, destrinchadinho, que são as drogas depressoras, tá? Bom, aí eu coloquei alguns exemplos, de figuras que mostram a droga, inclusive essa figura aqui ela é muito maneira, muito interessante, que ela vai mostrando pra gente os tipos, de droga, como a própria marihuana, o próprio êxtase, a cocaína, a heroína, o tabaco e o crack. Então, definição, quando a gente fala definição do que significa droga, tá? Drogas são substâncias exógenas que alteram a funcionalidade. Então, tudo que a gente fala daqui para frente sobre os tipos, fazendo as classificações, a gente tem que pensar nessa definição. É essa definição que vai guiar, o restante da nossa aula. Então, vamos continuar aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre as classificações quanto legislação, que a gente separa em drogas que são lícitas, ou seja, você consegue vender, você consome, ou seja, você pode, aqui nesse caso, comercializar, tá? E são permitidos por lei. Isso é interessante da gente falar, tá? Por exemplo, drogas lícitas que a gente tem que são permitidas por lei, a gente poderia exemplificar aí, tá? Muito comum, o cigarro e a bebida alcoólica em si, todos os derivados aí do álcool que você possa imaginar, tá? E as drogas que são, de maneira ilícita, tá? Como coloquei aqui, elas têm, a venda e o consumo, proibidos por lei. Então, aqui em cima, só para não ficar em cima bonitinho, eu posso botar aqui o tabaco e posso botar o álcool. E aqui eu poderia colocar, sei lá, a gente pode pensar em várias, A gente pode pensar, por exemplo, na cocaína, só para a gente exemplificar. Então, primeiro de tudo, uma é ilícita e a outra é lícita. Vai ser de acordo com se eu posso ou não comercializar aquilo, beleza? O modo de ação no sistema nervoso central. Você pode separar em 3 tipos, e aí aonde vai entrar a base da nossa aula. Bom, drogas não são substâncias que alteram funcionalidade? Então, eu posso ter drogas do tipo depressora, drogas do tipo estimulante e drogas do tipo o quê? Perturbadora. Ou seja, são drogas que elas vão causar determinados efeitos. Se ela causa efeito e é de origem exógena, a gente já pode classificar como droga, sem problema nenhum, tá? Bom, as drogas que são depressoras, elas causam principalmente um efeito sonolento.
Então, por exemplo, quem que pode ser enquadrado aí em droga depressora? Os opioides, o álcool, né? Inclusive o próprio clonazepam, o próprio Rivotril, os benzodiazepínicos, os barbitúricos, ou seja, são classes que entram nessa classificação de depressores. Então, você já pode pensar aqui que uma droga depressora é o álcool. O álcool em si, ele é depressor. Tá? Inclusive, a gente estuda a parte da ação do álcool de acordo com as doses e de acordo com a tolerância daquela pessoa à ingestão. Drogas estimulantes, por exemplo, que faz o cara ficar em estado de alerta, seria a cocaína. O cara fica ligadão, ele tem taquicardia, ele tem, o olho dele fica totalmente dilatado, a pupila no caso. Então ele fica em estado de alerta, ele fica em estado que a gente classifica, tá? Em estado de vigília. Tá? Ele fica em estado muito acelerado, muito acima do normal. Tá? Diferente, né? Quando a gente classifica uma droga depressora, e tem muita gente que faz o uso, tá? Dessas duas drogas aqui de maneira simultânea. E as drogas que são perturbadoras, ela vai entrar, no caso, né, a mais conhecida aí seria a maconha, tá? Seria o uso lá do canabinol, os canabinoides. Eles têm efeito, tá, de delírios e alucinações, dependendo das doses, né? Não é qualquer dose que causa esse efeito. Entram aqui também, por exemplo, o consumo de ayahuasca, entra aqui também o consumo, por exemplo, de cogumelos, que possam, né, estabelecer esse critério de drogas que são perturbadoras. Então, na realidade, gente, a gente vai ter, tá, essa classificação. A classificação de depressora, perturbadora e estimulante. A base da nossa aula é essa. Vai ser em cima disso que a gente vai detalhar as demais drogas, os exemplos, como que age, tá, e como que isso é cobrado para as nossas provas, tá? Então aqui, ó, uma tabelinha. Na verdade, né, a gente trabalha geralmente com tabelas tiradas, né, retiradas de periódicos, onde, né, ele vai trabalhar para a gente aqui o ponto de vista legal, como eu já tinha classificado, a origem, por quê? Porque ele pode depender, né, o cara pode ter trabalhado com essa droga de maneira sintética, natural ou semissintética, a estrutura química, que geralmente prova cobra, mas cobra voltado para a parte química, literalmente, análise de cadeia carbônica, análise de hibridização, isomerias e afins. O mecanismo de ação, que isso aqui também a biologia gosta muito de trabalhar, né? Os inibidores, agonistas, antagonistas, e o efeito clínico, que eu poderia aqui, né, deixar bem claro para vocês, tá? Os diuréticos hipertensivos, né? Os antihipertensivos nesse caso, porque aqui, galera, entra aquela ideia, tá? Do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o famoso SRAA. Tá? E aqui entra também o estudo do peptídeo nátriurético, atrial, que é um hormônio antagônico ao sistema renina, também produzido lá pelos átrios, lá do coração. Isso aqui, ó, tem grandes chances de aparecer em prova, perfeito? Essa parte de inibidores enzimáticos, agonistas, o tipo antagonista que a gente tem, também é muito comum. Os vestibulares gostam de cobrar análise de gráfico. Então, isso ele pode usar, né, a droga em si como sendo uma base para você entender, para você interpretar determinado gráfico, tá? E aqui eu tenho exemplos de medicamentos e exemplo de droga de abuso. Então eu separo, tá? Como eu já tinha falado para vocês antes, em depressores, estimulantes e perturbadores. Essa é a classificação básica que a gente vai usar para droga. O que são drogas que são depressoras? Os ansiolíticos, os hipnóticos, né, os opiáceos, ou seja, drogas que causam efeitos de sonolência, efeitos bradicárdicos, né, diminuição, retardo, tá? E aí você pode entrar nesses exemplos aqui, ó, narcóticos, álcool, solventes e por aí vai. Os estimulantes são o contrário, eles são antagônicos ao depressivo. O cara fica acelerado, taquicárdico, com a pupila muito dilatada, no caso sonolento com a pupila contraída. E aí você pode lembrar, pô, né, da nicotina, da anfetamina, da cocaína, tá? Da própria cafeína, também que entra aqui nos estimulantes. E os que são perturbadores, né? E só reiterando rapidinho também, que os estimulantes eles são inibidores do apetite. A gente vai até entender o porquê que eles são utilizados dessa forma. E os perturbadores, eles vão entrar aqui no caso, né, da maconha, do LSD, do êxtase, de cogumelos que são alucinógenos, ou seja, basicamente, gente, a gente vai estar trabalhando
com classificações específicas, né, para droga, aonde as principais drogas que são consumidas lícita e ilicitamente, elas estarão na nossa aula, elas estarão em cima dessa classificação. Não devemos nos preocupar com estruturas químicas, porque na realidade o vestibular, quando ele cobra a parte estrutural, ele vai cobrar de você conceitos químicos, conceitos da orgânica, não necessariamente isso associado à droga de abuso ou à droga terapêutica, tá? Então, quais classificações, né, mantendo, né? A gente pode subdividi-las em naturais, como por exemplo o tabaco, né, a nicotiana, tabaco, a gente vai falar isso na nossa aula, e a morfina, que é extraída da flor da papoula. Ou seja, são drogas naturais. Eu poderia até colocar aqui as pessoas que mastigam folha de coca, tá? Bom, e aí tem até aquela discussão toda, né, dos atletas em relação ao doping, porque existem várias substâncias que são bloqueadas, né, no estudo do doping, e aí alguns jogadores, inclusive de futebol, já pegaram um gancho por conta, né, de mastigar, por exemplo, uma folha de coca numa partida dessa em Santa Cruz de la Sierra, algo do tipo. São drogas naturais, tá? As semissintéticas eu posso pensar na heroína e as sintéticas a famosa meperidina. Porque, na realidade, galera, heroína, codeína, meperidina, tá? Elas vão ter relação direta com os ópios, né, com a morfina. A heroína, na realidade, ela mantém uma integridade ainda natural, porém ela já foi modificada em laboratório, então ela é híbrida, né? E a meperidina, ela é totalmente modificada. Então, quando você tiver uma droga que for 100% modificada, tá? Quando ela for 100% modificada, você já pode pensar numa droga sintética. A natural é que você realmente extrai da natureza, e a semissintética, ela mantém uma certa integridade inicial, porém já manipulada em laboratório. Tá? Quais os mecanismos de ação que a gente tem? Aí eu coloco um exemplo, tá? A imipramina, que é um antidepressivo, ela tem uma ação similar à cocaína, que é uma droga que a gente ainda vai comentar, que é uma droga classificada como droga estimulante. E ela vai inibir a captação das monoaminas. O que significa monoamina, por exemplo? A dopamina. Você inibir, por exemplo, a captação de uma monoamina, né? Aqui está a flor, por exemplo, da papoula. Aqui eu tenho as figuras, né, mostrando as diferentes partes da nicotiana tabaco. É uma parte mais taxonômica. Aqui eu tenho a estrutura da imipramina. E aqui eu tenho o mecanismo de ação, galera. O mecanismo de ação é muito importante, porque se eu estou inibindo a captação da monoamina, tá? Eu estou inibindo a ação da MAO, que é uma monoamina oxidase. Se eu estou inibindo a ação dessa enzima, a dopamina, por exemplo, ela faz mais, ela tem uma eficácia maior durante mais tempo. Então esse, por exemplo, é um efeito causado pela cocaína. Você inibe a captação dessa monoamina, ela fica mais tempo, né, na região sináptica, causando a sensação, por exemplo, de felicidade, sensação de bem-estar, tá? Que a gente observa, por exemplo, aqui, nesse exemplo, tudo bem, ele é um exemplo um pouquinho mais específico, mas a gente vê que, né, o termo, né, recaptação, ele está aqui, e a gente fala da inibição dessa captação dessas monoaminas. Então a droga, ela vai ter um efeito, galera, muito específico, tá? Ela vai ter um efeito fisiológico muito, muito específico, e é por isso que a gente tem que estudar as mais variadas. Um bizu que eu vou dar para vocês é o seguinte: se não todas, a grande maioria das drogas, das substâncias que a gente vai falar aqui hoje, tanto sintética quanto natural, quanto neurotransmissor, enfim, o que a gente for comentar, tem esse carinha aqui, tá? Tem o nitrogênio. Então você já fica ligado que nitrogênio vai ser um elemento, né? As funções nitrogenadas, elas vão aparecer com muita recorrência nessa aula, tá? Então fica muito ligado, presta muita atenção nisso, porque faz muita diferença na hora de uma prova, perfeito? Aí a gente vai começar a falar agora, tá? Eu vou começar a comentar agora com vocês, né, depois de ter feito todo esse link inicial, sobre as drogas em si. Droga depressora, droga, estimulante, e as drogas que são perturbadoras. Bom, gente, o próprio nome já diz, o próprio nome ele já é autoexplicativo. O que é uma droga depressora? O que é uma droga, por exemplo, estimulante e uma droga perturbadora? O próprio nome ele já vai te dizer a ação da droga. Se eu tenho uma droga do tipo depressora, não é porque ela vai causar depressão. Na realidade, ela vai retardar um pouco a sua fisiologia, o seu estado fisiológico.
A estimulante, ela vai aumentar esse estágio fisiológico. E as perturbadoras, elas vão fazer o quê? Elas vão tirar o indivíduo do seu juízo, tá? Do seu estágio de atenção. Você vai começar a ver objetos que na realidade não estão ali. Ou seja, você começa a mexer um pouco com a imaginação do indivíduo, tá? Então, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o nome, né? O termo para droga depressora, a gente também conhece como psicoléptico. Tudo que for psicoléptico é relacionado às drogas que são depressoras, tá? Bom, efeito sonolência. Cara, isso aqui é o principal, tá? Se você lembrar disso, desse detalhe aqui, ó, 50% das drogas depressoras você já vai ter na ponta da língua só de lembrar do efeito sonolência. Por quê? Esse efeito sonolência, ele não vem acompanhado sozinho, tá? Ele vem acompanhado, por exemplo, da diminuição, tá, do ritmo cardíaco. O cara tende a reduzir tanto, porque essas drogas, elas têm efeitos, né, para justamente retardar aquele indivíduo. Então a gente pode pensar em inúmeros exemplos, como por exemplo o álcool e todos os seus derivados, o próprio analgésico, né, os narcóticos como heroína e morfina. Vamos pegar, por exemplo, situações onde você use álcool. Por exemplo, o que são derivados aí do álcool que a gente vê, né, comumente? Pô, cara, cerveja, o que tá na moda aí, o tal do gin, uísque. Cara, tem vários exemplos. São álcool e seus derivados. Todos esses caras aqui, dependendo da dose que você consuma, ele pode levar a um efeito muito, muito depressivo, um efeito literalmente de sonolência. O cara ele fica muito relaxado, a pupila dele tende a contrair, a frequência cardíaca diminui. Lógico, gente, eu tô falando, né? Dependendo da dose, dependendo se o cara, né, a pessoa, o indivíduo que está consumindo, ele é acostumado a isso. Analgésicos, né, como por exemplo a própria morfina, né? Tem pessoas que dependendo, se acidentam ou tem algumas dores que são crônicas, elas precisam de morfina, né? A morfina ela vem com esse intuito de ser uma droga depressora, uma droga que vai diminuir a intensidade daquela dor naquele momento, tá? Inalantes, né? E aí, isso aí já é um pouquinho mais incomum da gente ver, né? Se comparado, por exemplo, a morfina, ao álcool, que é loló, lança-perfume, cola de sapateiro e até mesmo querosene, tá, gente? O próprio querosene, que é um diluente, é muito utilizado aí pela galera que trabalha com obra, com limpeza também, porque, por exemplo, o querosene ele é um ótimo removedor daquela tinta óleo que pinta a porta. E aí, todos esses exemplos aqui, gente, eles vão ter efeitos em comum, que são efeitos que são retardatários, tá? São efeitos que vão promover uma menor intensificação dos estados fisiológicos que a gente está acostumado a ver, tá? E aí, coloquei aqui, né, de novo, retirado de trabalhos científicos, né, explicando um pouco, né, da parte dos medicamentos, explicando um pouquinho da droga de abuso. E aí eu poderia aqui colocar para vocês, né, principal exemplo, né, das drogas depressoras são o álcool, tá? Os benzodiazepínicos, para vocês ficarem ligados neles, que aqui vai entrar o nosso famoso clonazepam, que é o Rivotril. E aqui a gente ainda pode falar um pouquinho da morfina, né? São comuns, né, da gente observar aí na nossa rotina. E aqui mostrando os tipos de droga de abuso, né, gente? Como, por exemplo, aí o álcool, né? Todos os seus destilados, fermentados, né, por exemplo, a própria parte dos solventes, que existem várias preparações. Inclusive lá, você está vendo filmes, né, onde o indivíduo vai e apaga o outro. Ele vai usar o quê? Um inalante. Esse inalante tem um efeito retardatário. Tem um efeito que depressor. E quando eu falei para vocês inicialmente que são substâncias exógenas que alteram funcionalidades, a gente está falando principalmente de quê? Sistema nervoso central. Então aqui, né, eu posso pensar em bradicardia. Eu posso pensar, por exemplo, né, sonolência, como eu já tinha falado. Retardo da vigília. Né? E posso, por exemplo, pegar um link, tá, do próprio álcool e pensar aí que ele é um inibidor, ele diminui, né,
a atividade do ADH, promovendo um efeito diurético. Então, assim, a gente tem que ficar ligado, gente, que a parte de drogas em si, ela provavelmente não vai cair como está sendo, né, como tá sendo classificado aqui. Ela vai vir em textos, em uma análise química, em exemplos do dia a dia. Então você tem que ficar ligado, na hora que você bater de frente com uma determinada droga, você já tem uma ideia de qual é a classificação dela dentro do estudo em si, um estudo específico. Porque essa classificação vai remeter às características, né? Que seriam o quê? As características. Beleza? Bom, pegando aqui, por exemplo, né, o álcool. O álcool, gente, ele é obtido a partir de um processo de fermentação. Ou seja, processo de fermentação, processo anaeróbico, né, que tem como lá o precursor o piruvato, né, oriundo lá da glicólise, e aí o álcool etílico ele é obtido a partir da fermentação alcoólica, que libera lá o etanol e o gás carbônico, muito utilizado na indústria da panificadora ou até mesmo na indústria lá de bebidas alcoólicas. Tá? Então a gente tem, por exemplo, a droga, né, do tipo psicotrópica de uso e abuso. O que significa uso e abuso? Bom, vou até aparecer aqui para vocês tomarem um susto. O que é uso e abuso? O cara usa a determinada droga, ele tem um certo controle. Tem pessoas que não têm. E aí, quando a gente classifica uso e abuso, eu estou exatamente dizendo isso. Porque ela pode ser usada e ela pode ser abusada, ou seja, acima do uso normal. E ela é psicotrópica, né? Ela tem altas chances de causarem o quê? Vício. De causar o quê? Tolerância, ou seja, a pessoa pede mais e mais e mais e nunca está satisfeito com o que ela geralmente ingere ou consome, tá? Bom, vamos lá? Ação euforizante. Por quê? Muita gente utiliza isso, gente, como uma forma de utilização do álcool. Por quê? Essa ação euforizante, ela causa uma sensação, por exemplo, de bem-estar momentâneo. Tá? Ela tem uma ação mais voltada para o âmbito social. Então fica ligado nisso, porque a pessoa geralmente usa o álcool com o intuito de se enturmar mais. Tá? Isso que a gente observa. E esse consumo, tá? A velocidade desse consumo, ela está diretamente ligada com as lesões hepáticas. Então, assim, a gente sabe, né, que a região hepática, a região do fígado, ela é rica, tá, em retículo endoplasmático liso e também rica em peróxidomos. Onde, né, esses dois carinhas são responsáveis pela parte de desintoxicação. Ou seja, a velocidade de consumo ela pode estar diretamente atrelada, tá, a essas lesões, porque na realidade vai mexer muito com a metabolização do álcool. Assim como, né, como eu falei para vocês que ela é psicotrópica, ela induz o quê? Tolerância e a síndrome de abstinência. Porque o cara está acostumado a consumir, ele tem um retorno, e aí chega um momento que talvez ele não tenha acesso, ele entra em abstinência, ele necessita daquela droga, ele necessita daquele vício e manter e alimentar o uso do álcool, tá? Bom, eu até coloquei aqui, tá, a parte de doses. Por quê? Isso aqui, gente, vai variar muito, tá? Por que eu tô te falando que vai variar? Porque, na realidade, essa dose, ela vai depender do quê? De pessoa para pessoa. Sério, Felipe? Sério. Por quê? O cara pode muito bem já ter uma ambientação enorme ao uso do álcool. Então, o que é baixo para ele pode ser alto pra caramba para um cara que está consumindo a primeira, a segunda vez. Então, você classificar, tá, esse uso é de acordo com o senso comum, de acordo com o que a galera está utilizando. Então, prejuízo de função sensorial, reflexo mais lento, parada cardiorrespiratória, isso pode acontecer? Pode, mas vai depender muito do quê? Qual é o indivíduo que está consumindo? Né? Qual é o indivíduo que está entrando em ação, entrando em conjunto com esse álcool? É um cara que nunca utilizou? É um cara que já utilizou isso previamente? Então a gente tem que ficar também ligado nesse assunto, tá? E aí eu botei 2 exemplos, gente, a respeito do processo de fermentação. Lembrando que esse primeiro exemplo aqui, ele pega a glicose sofre ação dos NADs, né? O NAD reduz, ele sequestra os hidrogênios, há a formação de ATP, só que o ácido pirúvico ele não entra na mitocôndria, ele é reoxidado. Não ele, e sim o NAD, ele é reduzido a etanol.
E aqui também, gente, tem produção de gás carbônico, tá? Então fica ligado que isso aqui é o processo de fermentação. E aqui é só para mostrar para vocês que isso aqui está atrelado, tá? Porque, ó, o piruvato é a cadeia carbônica oriunda da glicólise, ele se transforma em acetaldeído e o acetaldeído em álcool etílico pela álcool desidrogenase, que é a enzima responsável pela produção do álcool etílico ou, né, produção do etanol no processo de fermentação. Então, indivíduos que fazem fermentação alcoólica, por exemplo, tá? Se você for pensar aqui, seria quem? Tá? As leveduras. Uma bem conhecida aí, que é a Saccharomyces cerevisiae, que tem essa enzima, tem essa estrutura aqui, ó, que possibilita ela realizar tal função. Tá? Então, o ser vivo ele precisa ter a enzima para fazer isso, senão ele não consegue fazer. Beleza? Bom, os benzodiazepínicos, como por exemplo aí, a gente está falando do clonazepam. A dose tóxica é maior do que a terapêutica, por isso que eu coloquei lá no início, tá? A droga de abuso, né, comparado com a terapêutica. Se você utiliza essa droga com uma quantidade maior, você já está utilizando uma droga de abuso. Você já está utilizando esse benzodiazepínico como uma forma, né, utilizando ele, na realidade, de maneira recreacional, não de maneira terapêutica, não para tratar, por exemplo, uma enfermidade. Eles potencializam, né, o GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório. O álcool também faz isso, tá? Inclusive é por isso que o ADH não trabalha, porque o GABA está potencializado. E aí o ADH não trabalha e aí tem aquele efeito muito diurético. O GABA, tá, gente, é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Ele pode ocorrer também intoxicação se houver uso concomitante com álcool, sem problema nenhum. Por quê? Sem problema nenhum no caso para a gente compreender, mas tem muito problema no caso do consumo. Porque, na realidade, o álcool, né, junto com o benzodiazepínico, ele vai potencializar mais a ação depressora. Da mesma forma que você usar um benzodiazepínico com uma droga estimulante. Né, são drogas totalmente antagônicas. Então, o corpo não aguenta esse tipo de consumo, né, de maneira concomitante e também virando quase que rotina. Tá? Então, a gente tem que ficar bem ligado nisso. Aí tem o Valium, né, que é um remédio mais antigo, e tem o famoso Rivotril, o famoso clonazepam, que é justamente o cara que entra em discussão, né? A pessoa que toma Rivotril, ela pode consumir álcool? Não, durante o tratamento não, porque isso potencializa, né, a ação depressora. Mostrando aqui pra gente o GABA, que é um neurotransmissor inibitório, e o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. Eles juntos, tá, gente? Tá, ó. Eles juntos são 90, deixa eu só apagar aqui, eles são 98%, tá? Dos neurotransmissores do sistema nervoso central, tá? São esses carinhas aí. Aqui mostrando a estrutura da benzodiazepina, né, que ela vai remeter ao nome do grupo, mostrando pra gente claramente aí o anel aromático. De novo aí, gente, ó, a estrutura nitrogenada, que é muito comum. E a estrutura química desses caras, né? Pegando aqui, ó, quem é que tá aqui, ó? O famoso clonazepam, o famoso diazepam, lorazepam, todos são drogas depressoras do sistema nervoso central e enquadram-se nos benzodiazepínicos, pode ver que tem semelhança química entre eles, beleza? Bom, minha gente, então, falando aqui das drogas depressoras, tá? Ainda, né, mantendo esse assunto. Eu vou falar dos opioides, tá? Vou contar para vocês um pouquinho sobre os opioides, que tem a principal, tá, classificação aí dentro, que inclui drogas do tipo natural, que são derivadas da flor da papoula, tá? Papoula do Oriente, e semissintéticas e sintéticas também a gente encontra. Eu até tinha colocado para vocês, né? A heroína, a codeína e as drogas sintéticas como a meperidina. Então, assim, dentro das drogas depressoras, a gente tem várias classificações. Só que eu selecionei, no caso, essas três, né? O álcool, o benzodiazepínico e o opioide, porque são os mais conhecidos. Então, facilita até, aproxima um pouco a gente do estudo dessa classe de drogas. E aí, tá? Aqui vai entrar a meperidina
E aqui vai entrar a parte das semissintéticas, como heroína e codeína. As estruturas químicas são super semelhantes, tá? A gente tem que ficar muito ligado nisso, porque o vestibular ele gosta de cobrar essa parte de incluir, né, as fórmulas químicas nas questões, tá bom? Ela, na realidade, o que ela vai fazer? Ela vai mimetizar temporariamente a ação das endorfinas e encefalinas, né, que são também neurotransmissores que causam a sensação de felicidade, a sensação de bem-estar. Então fica ligado que quando ele falar de ação de endorfina e encefalina, a droga depressora ela tem essa ação também, lógico que de maneira um pouco mais reduzida se comparado lá às drogas estimulantes que vão mexer na realidade com outros neurotransmissores, tá? Aqui mostrando a estrutura da codeína, tá? A estrutura da morfina e da heroína, pode perceber que são estruturas, ó. Vou botar aqui para vocês, ó. Ó. Olha como é que elas se assemelham, ó. Olha como é que elas se assemelham, ó. A classe química entrega, né, gente? Porque se elas estão realizando funções, tá, que são semelhantes, a estrutura química também tem que ser semelhante para o próprio corpo reconhecer. Lembrando que encefalina e endorfina também fazem parte do sistema nervoso central, tá bom? Aqui, ó, mostrando um pouquinho da semelhança estrutural, onde você tem essa tal porção tiramínica, né? Você tem um anel com a partezinha aqui em azul e o nitrogênio com o metil, da mesma forma aqui, da mesma forma aqui e da mesma forma aqui, ó. Tá percebendo? E aí o que é legal disso, né? É a gente perceber que dentro de uma classe de drogas, você vai ter semelhanças estruturais entre isso. Isso é muito bacana de perceber. E o vestibular ele pode cobrar tranquilamente essa parte, tranquilamente. Basta você saber que o opioide faz parte das drogas depressoras do sistema nervoso central e aí vai incluir todas aquelas características, né, de efeito sonolência, diminuição da vigília, bradicardia, que são bem típicos aí do estudo das drogas do tipo depressora. Tá? Beleza? E aí, galera, pra gente aqui, né, porque a gente está estudando a parte mais basal das drogas, é legal a gente saber a classificação natural, sintética e semissintética. Mas para o vestibular em si, não é tão necessário isso, né? O importante é você compreender a estrutura química e ver que tem semelhança entre elas. Drogas estimulantes, eu já tinha falado anteriormente que são drogas que vão ser antagônicas ao efeito das drogas que são do tipo depressora. Elas são chamadas de psicoanaléptico. Lembra que a droga depressora é psicoléptico? A droga estimulante é psicoanaléptico, ou seja, contrário à ação das drogas de cunho depressor, tá? Bom, elas têm um aumento da atividade cerebral, então é basicamente o que? O cara, ele fica ligado. É o famoso ligado no 220. O estado dele, né, de alerta, o estado dele de vigília é super aumentado. Porque essas drogas têm ação sobre neurotransmissores de vigília, como, por exemplo, dopamina, serotonina, noradrenalina, diferentemente lá das drogas que são depressoras que têm efeito no GABA. Podem induzir resposta motora, sim, com certeza, inclusive, né, esse fato de você ter estado de vigília está diretamente ligado a essa ação de resposta motora. Para quem não sabe o que é a parte de resposta motora, são os atos reflexos, né? O cara tende a ter um pouco mais de reflexo com o uso de droga estimulante, tá? Tende, não quer dizer que é regra, tá? Né, quais são os principais exemplos que a gente tem em drogas estimulantes? A nicotina, conhecida, cafeína, a trimetilxantina, também conhecida, né? A teobromina, que também é muito conhecida a teobromina por conta de estar presente no chocolate e não pode ser dado para cachorros, né? Porque causa arritmia cardíaca. Cocaína e os produtos como o crack e as anfetaminas como a metanfetamina, tá? Todas essas aí, elas são conhecidas. E as drogas estimulantes, tá? Elas também são conhecidas como drogas no caso, anorexígeno, tá? Porque essa palavra, inclusive, é uma palavra até complicada de falar. Porque elas têm um efeito, tá, galera, de diminuir a fome. Inclusive, né, a própria droga estimulante, né, a principal classificação das anfetaminas aí que a gente vai ver, elas são prescritas como inibidores ou diminuidores da fome, né, da questão lá do aumento da saciedade.
e a cocaína, né, que é o principal exemplo que a gente vai comentar, beleza? Aí a gente tem aqui a estrutura. Olha que interessante de novo, tá? Cafeína, trimetilxantina, teofilina, dimetilxantina, teobromina, dimetilxantina. Qual é a diferença das três? As posições, ó. 1, 3 e 7, 1, 3 e 3 e 7. E aí a estrutura química não é parecida? Olha isso aqui. Ó. Como é que é parecido, ó. Ó. Vou até apagar aqui que pegou. Ó como é que é parecido, ó. Olha aqui como é que é parecido, ó. É isso que o vestibular vai te cobrar, tá? A parte mais química, reconhecimento de função, hibridização, isomeria, reações, tá? Isso é muito a parte mais visada aí do vestibular. E alguns efeitos aí de medicamento. Então, na verdade, né, exemplos de droga de abuso que a gente vai falar: nicotina, cafeína, cocaína e metanfetamina. Tendo também como exemplo algumas outras drogas, né, como o próprio crack, que na realidade é um produto da cocaína. Então aqui, né, eu vou ter efeito, né? Quais são aí as características que você vai ter? Principalmente, gente, taquicardia, tá? Aumento da vigília, estado de atenção. E aqui, geralmente, a sua pupila tende a estar o quê? Mais dilatada, até para aumentar o campo visual, tá? Bom, primeiro exemplo, cocaína, que é extraída dessa planta, que é a planta da coca, que é a famosa eritroxiloncoca, tá? Essa taxonomia atual da planta em si, do vegetal. Tá? Isso aqui, minha gente, ó, isso aqui que eu quero muito comentar com vocês que o vestibular gosta. Diferença de droga dissolvida, injetada e em pó. Qual é que vai ter uma ação mais rápida? Aquela que você inala, que você dissolve ou que você injeta? Cuidado, porque a inalação, ela tem que passar pela árvore respiratória para chegar ao coração. A injetada, ela já cai no sistema venoso. Então tem uma ação mais rápida, tem uma ação mais direta, tá? Então fica ligado também nisso. Na realidade, a cocaína, ela atua sobre 3 neurotransmissores, é diferente da anfetamina, que são somente 2, tá? No caso aqui, serotonina, noradrenalina e dopamina. Todos eles são monoaminas. Lembra do exemplo da imipedrina, que eu falei para vocês no início, tá? Que aí a gente falou da captação das monoaminas, né? Pela inibição da MAO, que é a monoamina oxidase. Tá ligado, tá? Todas essas aqui, tá? Elas são monoaminas. Beleza? Aqui, ó. Um exemplo da serotonina, um exemplo aí da dopamina, um exemplo aí da noradrenalina. Qual é a semelhança química, Felipe? Todas têm anel aromático, todas têm presença de hidroxila ligada ao anel, que caracteriza um fenol, e todas têm uma monoamina. Por isso que a gente chama o grupo de monoamina, tá? A gente aqui tem a estrutura aí da cocaína, tá? A estrutura da cocaína é um pouquinho, né, na realidade, diferente, mas tem lá as semelhanças, principalmente no uso do nitrogênio na estrutura. E aqui seria o exemplo da planta da cocaína, né, onde muitas pessoas utilizam até como efeito terapêutico. Por isso que eu falo, a cocaína, gente, ela é o quê? Ela é sintética, tá? E ela, anteriormente, ela era usada por efeito terapêutico, não a cocaína em si, tá? Na realidade, a substância que é derivada da planta, não a cocaína sintética, que é processada e utilizada aí como droga de abuso. Beleza? Bom, a gente tem aqui, e aí eu vou passar aqui um pouquinho para vocês verem as figuras, que aqui as figuras são importantes, né? Mostrando um pouco da campanha em relação à nicotina. E aí eu vou até, de novo, né, dar o ar da graça aqui. É o seguinte, gente, o cigarro, ele inicialmente, né, ele é proveniente da nicotiana tabaco, que é uma planta, onde você faz a extração do tabaco. E aí, inicialmente, era para fim curativo, né, o fumo em si era para fim curativo. Só que aí, naquele período entre guerras, né, ali, Primeira Guerra, Segunda Guerra, começou um uso excessivo de tabaco, uso de cigarro,
justamente pelo fato, né, de dar uma sensação, um ar, né, de superioridade, né, um ar de presença ali naquele momento. E aí, nos anos 60, começaram a aparecer os casos, né, os primeiros casos estudados de doenças que foram ocasionadas pelo uso do tabaco, pelo uso, né, do cigarro propriamente dito, não somente do tabaco, porque o cigarro não é apenas tabaco, né, na realidade, o que você utiliza no cigarro é a nicotina, e a nicotina com mais outras 4.000 substâncias ali dentro, tá? Só que inicialmente ele era usado para fim curativo, e depois com a globalização ele passou a ser utilizado como uma droga de abuso, que causava um ar de superioridade, um ar de riqueza, enfim, né? Inclusive as propagandas de cigarro remetiam muito a isso, né? Ação do sistema nervoso, muita gente comenta, né, que seria elevação do humor e diminuição do apetite. Você pode perceber que na hora do almoço é muito comum as pessoas tragarem, né? Porque é uma droga que ela tem uma relação direta com a diminuição do apetite. Então ela entra naquele quadro, né, né, quando você pensa em anorexia, tá? Anorexígeno. E aqui entra a psicotropia, porque você começa tolerando, você cria uma dependência que é a fissura, e depois você cria uma dependência maior ainda do que a fissura. Que é quando você tem aqui o cara que fuma e já está acostumado, o cara que não vive mais sem o cigarro, e a dependência é o cara que substitui tudo para ter o cigarro em mãos, tá? Então, essa droga, ela entra como psicotrópica. E junto com o álcool, né, são as duas drogas de uso e abuso mais consumidas e vendidas. Sintomas aqui, gente, ó, no caso, sintomas secundários, né, da nicotina são pneumonia, câncer de pulmão e laringe, infarto, tem casos de infarto, inclusive tem rótulo de cigarro, bronquite e enfisema, que é o endurecimento, né, e a diminuição da capacidade de realizar hematose, troca gasosa. Então, a nicotina em si tem essa propriedade, e lá tem seus efeitos benéficos para o indivíduo que usa, como a elevação do humor e a diminuição do apetite. Mas, de certa forma, ela causa muito mais malefício do que benefício, tá bom? Aí aqui, mostrando também, essa aqui é uma droga, gente, muito, muito comentada, muito interessante, né? Porque ela foi tema de uma série americana, né? A série Breaking Bad, onde o Walter, né, que era o cara principal da série, professor de química, ele começa a produzir a metanfetamina. E a metanfetamina, ela né, ela é uma das drogas aí que entram no grupo das anfetaminas, que elas são estimulantes do sistema nervoso central. Então, você tem aí, até aqui, ó, metanfetamina. Outras drogas também entram, né? E aí, ela tem uma ação agonista, ou seja, ela age, né? Ela atua, propriamente dito, sobre dopamina e noradrenalina. Pô, Felipe, legal. Aí, a estrutura da anfetamina. E eu coloquei anteriormente dopamina e noradrenalina. Que são o quê? Monoaminas. Ou seja, o uso da anfetamina também causa uma sensação de felicidade, uma sensação de prazer ao uso, tá? E o uso clínico ele é restrito, né? Porque ele é moderador de apetite, remédio para emagrecer. Então ele tem que ser receitado, ele tem que ser prescrito. E na série, o Walter ele começa a produzir a metanfetamina, que, né, seria essas duas aqui, ó, que é um derivado da anfetamina. Cuidado para não confundir, tá? E aqui, ó, o MDMA, conhecido como êxtase, também, que é muito, muito, muito utilizado em festas. Todos eles são, assim como a metanfetamina, assim como o êxtase, são derivados do grupo das anfetaminas, beleza? São drogas do tipo estimulante. E aí vão causar o quê? Sensações de prazer, sensação de alívio, de bem-estar, porque são drogas que elas vão atuar na captação, né, em si, vai inibir a captação das monoaminas, ou seja, aquele neurotransmissor ele faz efeito muito mais tempo sobre a região sináptica, beleza? E aqui, gente, só comentar aqui com vocês sobre as drogas que são perturbadoras do sistema nervoso central. E aí ela tem várias classificações, tá?
Isso aqui você não precisa ficar decorando. Acho que a mais interessante de todas, né, seria alucinógeno e seria as drogas psicomiméticas, que é a mesma coisa que droga perturbadora. Ela causa delírio e causa alucinação, ou seja, aqui você vê objetos e aqui você está fora do juízo. Ou seja, é uma droga que ela vai te tirar literalmente do ar. E aí as principais que são conhecidas, né, é a maconha, por conta da tetraidrocannabinol, né? A gente até inclui a maconha em si num grupo chamado, né, de canabinoide. A psilocibina, que são cogumelos, como está mostrando aqui, tá? Do grupo dos Basidiomycota, que são alucinógenos. E temos o famoso LSD, o ácido lisérgico, que também entra nessa classificação de droga perturbadora. Lembrando, né, gente, que cada droga dessa que a gente está comentando, ela vai ter um nicho, né, de utilização. Logicamente que umas são bem mais encontradas do que outras, tá? E aí vai muito de acordo com o efeito que ela vai causar para onde a pessoa vai realmente utilizar aquilo. Aqui a estrutura do tetraidrocannabinol, que é um carinha aí que tem seus 53 átomos, né? Mostrando aí anel aromático, mostrando função fenol, função éter. Aqui a folha da cannabis, né, que é a planta aonde você faz a extração do tetraidrocannabinol. Aqui o ácido lisérgico, que é sintético. E aqui o cogumelo, o grupo Basidiomycota. E aí é aquilo, né, gente? Esse cogumelo você pode consumir, mas na realidade apenas uma vez, porque ele tem um efeito alucinógeno. Não é esse cogumelo que é utilizado, por exemplo, em culinária, como shiitake, como shimeji, como trufa, como o próprio champignon, tá? Não é a mesma coisa. É o mesmo grupo, mas não é o mesmo carinha. Esse aqui tem efeito alucinógeno, tá? Efeito que a gente chama, né? Ó, efeito chamado de psicometamórfico, beleza? Aí a gente vai falar aqui, primeiramente, da maconha. A taxonomia dela é a cannabis sativa, bem conhecida, né? Para quem faz prova de vestibular e tudo mais, ela já foi cobrada. O tetraidrocannabinol, ele é produzido de acordo com condições de solo, clima e tempo, ou seja, para você extrair o tetraidrocannabinol, vai depender muito das condições abióticas do local. E a condição abiótica favorável aumenta a taxa de produção desse carinha, beleza? Cuja a taxonomia é a cannabis sativa. Existem outras espécies do gênero cannabis, mas para o estudo de hoje vai ser feito em cima da cannabis sativa, tá? Bom, eles são alucinógenos, como eu já tinha falado anteriormente, porque eles mexem, né, com o conceito de alucinação e também o conceito de delírio. E eles são anticolinérgicos. O que significa ser anticolinérgicos? Eles são antagônicos à ação da acetilcolina. Então, na realidade, como a acetilcolina ela promove contração muscular, o tetraidrocannabinol, por exemplo, ele atua inibindo a ação da acetilcolina. É importante isso para a prova também, tá? Bom, vou mostrar para vocês aqui, de novo, né, um exemplar da cannabis. Essa aqui não é sativa, é só do gênero cannabis, tá? Aí até coloquei como uma taxonomia cannabis sativa, só para a gente generalizar, mas ela é um pouquinho diferente da cannabis anterior. Aqui, gente, falar um pouquinho aí do benzopireno, que é um cara altamente aí cancerígeno, tá? Então, fica ligado. Ele na química, ele é classificado, né, como anéis, né, policondensados. Então, fica ligado também nisso. Esse grupo vai entrar os antracenos, os naftalenos, que já foram tema de prova, tá? E aqui aí, aquela causa clássica, né, do uso do tetraidrocannabinol, que é a hiperemia conjuntival, ou seja, essa inflamação da região da conjuntiva. Beleza? E aí o indivíduo ele fica com o olho muito, muito, muito avermelhado. Beleza? Aí, gente, o que eu queria mostrar para vocês aqui?
tá? Um glossário. Porque esse glossário, o que ele vai fazer? Ele vai sintetizar o que a gente falou em toda a aula. Alguns termos específicos, outros não tão específicos. E é bom a gente ter esse glossário em mãos para conseguir fazer a diferenciação entre o que é um psicomimético, um psicoanaléptico, um psicoléptico, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, alucinógeno. Tá? Substância que induz alterações das sensações, da percepção, do pensamento, levando a uma percepção falsa da realidade. Como eu falei, o cara ele objetifica algo que não existe. Tá? Anfetamina são psicoestimulantes, tá junto lá com a cocaína, por exemplo. Os ansiolíticos são drogas depressoras. Os antipsicóticos também entram na parte de droga depressora. Tá? Eles entram até lá como sinônimo de neuroléptico. Barbitúrico e benzodiazepínico também são drogas depressoras, tá? Eles agem sobre o sistema GABA, tanto um quanto o outro, e aí trabalham com a parte de insônia, né, ansiedade, são grupos assim semelhantes nesse sentido, por isso que são inclusos no grupo de drogas depressoras. Dopamina é uma monoamina, fica muito ligado nisso, tá? Inclusive, ela é excitada com o uso da cocaína, o uso da anfetamina. Droga de abuso, tá? São aquelas drogas também chamadas de recreacionais, que são utilizadas como hobby, né? Droga psicotrópica é aquela que, quando ela é reforçada, tá? Quando ela é reforçada, ela pode modificar o tônus e causar até o que eu tinha falado anteriormente, que é o vício, a dependência, né? A fissura. Droga recreacional é a mesma coisa que droga de abuso, tá? Eles são sinônimos. Como eu falei anteriormente, no início da nossa aula, droga é toda substância que, introduzida no organismo, ela produz um efeito, e aí seja lá qual é o efeito. Drogas lícitas e ilícitas, elas são de acordo com a legislação. Entorpecente, geralmente, é tudo que for de uso ilícito. Fármaco, né? Você tem aí como propriedade terapêutica, tá? Então é diferente aí, por exemplo, de medicamento, porque o fármaco em si, ele vai ser utilizado na realidade como função terapêutica. O medicamento pode ser só apenas um diagnóstico. Então fica ligado na diferença entre esses dois termos, que muita gente utiliza como se fosse comum, tá? O hipnótico, ele vai entrar naquele lance da droga depressora, tá? Que é um efeito mais letárgico. As monoaminas, como serotonina, noradrenalina, dopamina, elas são reguladas, né, no sistema nervoso central e elas são excitadas de acordo com o uso de drogas estimulantes, que inibem, a captação desses neurotransmissores. O narcótico, ele produz sono e analgesia, então ele vai entrar no exemplo lá dos opiáceos, nos exemplos, por exemplo, das drogas depressoras, o narcótico ele vai entrar, beleza? Os neurolépticos, eles são a mesma coisa que antipsicótico, a gente já tinha falado anteriormente. O neurotransmissor é uma molécula endógena, por isso que não é classificado como droga, tá? Os opiáceos, né, eles podem ser natural ou semissintético, eles são derivados do ópio, tá? E os opioides são os sintéticos. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar quem? Aqui. Eu posso colocar a morfina. E aqui eu posso botar a meperidina. Ah, Felipe, mas você não tinha falado que um é sintético, outro é natural? Sim, porque a morfina é opiáceo, porque ela é derivada do ópio. A meperidina, ela é sintética a partir da heroína. Então, na realidade, opiáceo é uma coisa, opioide é outra, tá? O psicoanaléptico é diferente do psicoléptico, ou seja, são drogas estimuladoras. O psicodisléptico, né, são drogas perturbadoras, tá? Como, por exemplo, lá o tetraidrocannabinol, o LSD e por aí vai, tá? Aqui mostrando para vocês, o psicoléptico são as drogas depressoras, o psicomimético ou psicotogênico são as drogas perturbadoras, diferente, né, uma da outra aqui a classificação. Serotonina é um neurotransmissor, assim como dopamina, assim como noradrenalina, também que são excitados com o uso de drogas estimulantes. E o sistema nervoso central, tá? É a região que vai ficar dentro da caixa craniana, como o cérebro, a região encefálica, ponte e bulbo, e a região da medula, onde vai partir todo o sistema nervoso periférico da pessoa,
tá? É onde você até mesmo consegue distribuir isso para os demais órgãos, beleza? Bom, meu povo, passando tudo aí que a gente falou, glossário, caracterização, falando sobre o que são drogas, as diferenças, eu trouxe para vocês, né, pra gente resolver aqui, alguns exercícios que tratam essa parte de drogas no vestibular. Então vamos lá, vamos comentar aqui. Esse primeiro, ele fala o seguinte: embora constitua um grave problema social durante o carnaval, há um aumento de consumo de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. E ele quer, respectivamente, lícita e ilícita. Bom, maconha no caso, lícita ou ilícita? Na realidade, para a legislação brasileira, é ilícita. Então você corta, beleza, tranquilo. Então já não pode entrar aqui. Assim como a droga depressora, conhecida como lança-perfume, assim como outra droga depressora, como a cola de sapateiro. Bom, a gente ficaria, né, entre C e E. Na realidade, a morfina é uma droga lícita. Só que a anfetamina também, gente, é uma droga lícita, né? Inclusive, ela é utilizada como remédios, né? Ela é indicada como remédio para emagrecimento. Então, essas duas aqui de baixo são lícitas. Então, na realidade, seria a nicotina lícita e o êxtase, o famoso MDMA, como uma droga do tipo ilícita, tá? Então, assim, essa primeira questão, qual foi o objetivo dela, né? O que ela trabalhou? O que a gente trabalhou nessa questão? Primeiro, o conceito de drogas lícitas e ilícitas, tá? E as classificações aqui de maneira secundária. Então, por exemplo, maconha, a gente sabe, né, de acordo com a legislação, que é uma droga do tipo o quê? Do tipo ilícita. Então, ela não pode entrar aqui no respectivamente. Assim como lança-perfume, assim como cola de sapateiro. Então, assim, gente, uma questão relativamente simples. Caiu no seu vestibular. Você com um conhecimento, né, adquirido aqui com essa aula, um conhecimento que você também já tem, porque esse assunto ele também mexe um pouco não, na realidade, ele mexe muito, né, com o aspecto social, daria para você resolver, porque ela não foi nem um pouco técnica. Beleza? Tranquilo? Então, aqui, ó, vamos para a segunda questão, que é o seguinte: cigarros viram droga nos Estados Unidos. Washington. O presidente americano Bill Clinton deve anunciar amanhã que o cigarro passa a ser considerado uma droga que vicia, e de acordo com, né, a proposta da FDA, Federal Drug Administration. Com relação ao fumo, assinale a opção que encerra a afirmação, e aí você tem que botar isso aqui, ó, marcado, incorreta. O fumo ocasiona problemas de saúde como a sobrecarga do sistema cardio, certo? Tranquilo, né? O fumante passivo não apresenta risco de desenvolver doença? A gente sabe que essa aqui é incorreta. Tanto que os estabelecimentos, né, fechados não permitem o uso de cigarro. Porque, na verdade, o fumante, o ativo, ele pode transformar todos ao redor como fumantes o quê? Passivo. O fumo afeta o sistema nervoso central, né, ocasionando distúrbio de sono, perfeito. Lembra que o fumo, gente, isso aqui é uma droga que a gente chama de droga estimuladora. Então, tem relação direta com esse distúrbio. Existe uma forte correlação entre o câncer de pulmão e o hábito de fumar, não somente o câncer de pulmão, como de laringe, como de traqueia, aí tem vários cânceres, né, são oriundos do uso do fumo, tá? Lembrando, gente, que o cigarro, quando a gente fala, ele não tem apenas a nicotina, tá? Ele tem lá nicotina, ele tem o monóxido de carbono, beleza? Ele tem amônia. E ele tem diversas substâncias, tá? E até a própria inalação, né, da fumaça em si. Ou seja, assim, entre outros, né, gente? Tem muito mais do que isso que a gente pode falar. Quando submetidas à exposição da fumaça de cigarro, mesmo antes do nascimento, as crianças apresentam maior risco de sofrer morte súbita. Cara, perfeito, porque essa exposição ao cigarro, para um recém-nascido, para um bebê que ainda está na barriga, ele está recebendo toda essa sobrecarga via placenta. Tá? Até porque, se a gente for lembrar, a placenta é a via de comunicação entre o bebê
e a mãe. Então, seria a letra B, porque os fumantes que são passivos, eles correm sérios riscos, obviamente menos do que o ativo, de desenvolver doenças de cunho cardiorrespiratório. Beleza? Questãozinha número 3. Ao contrário da maioria das drogas, o crack não tem a sua origem ligada a fins medicinais. Ele já nasceu como uma droga para alterar o estado mental do usuário, tendo surgido da... Tananã. Os primeiros efeitos do crack são uma euforia plena, que desaparece repentinamente depois de um curto período, sendo seguido por uma grande e profunda... Tananã. O uso continuado da droga pode causar ataque cardíaco e derrame cerebral, consequência do considerável... Adivinha? Tananã. Sua principal forma de consumo é a... Adivinha? Tananã. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto apresentado. Bom, ele está falando para a gente aqui, galera, do crack. E ele fala do surgimento do crack. O crack, ele surge da onde? Ele é um subproduto da cocaína. Então a gente já tem que procurar aqui nas alternativas onde tem cocaína, ó. Maconha tá errado, heroína tá errado, morfina tá errado, cola tá errado, só sobrou o que pra gente? Letra E, cocaína. Bom, o 2, grande e profunda depressão. Mas peraí, Felipe, não entendi. Cocaína não é droga estimuladora? Por que ela causa depressão? Porque, gente, pensa comigo uma coisa. Ele fala que o primeiro efeito é uma euforia, mas depois do uso repentino disso, né, do uso contínuo da droga, isso causa, sim, uma grande depressão. Tá? Que mexe lá na parte do sistema nervoso central por conta dessa alta inibição da captação, né, das monoaminas. Então, na realidade, acaba que vira um efeito rebote. Você fica tanto tempo, tá, com aquela dopamina, com a serotonina sendo captada, né, a mal-oxidase, né, ou, melhor dizendo, a monoamina-oxidase, ela não podendo atuar, que você acaba causando um efeito depressivo, tá? Um aumento da pressão arterial, tranquilo também da gente entender, uma droga estimulante, ela causa ataque cardíaco, e inalação da fumaça, que, né, é a principal forma de consumo no caso do crack. Beleza? Então a resposta aqui, letra E. Tá? Então assim, gente, são questões assim relativamente tranquilas. A gente consegue, com a base da aula que a gente teve, até com o nosso conhecimento também um pouquinho sobre a área, conhecimento pessoal, né? A gente escuta por aí, lê, conhece pessoas, então a gente acaba conseguindo, né, se virar bem nesse tipo de questão falando sobre droga. E aí, minha gente, essa aqui é a última questão, que é o seguinte: existem drogas lícitas e ilícitas, isto é, legais, podendo ou não estarem submetidas a algum tipo de restrição, e ilegais, proibidas por lei. A outra forma de classificar as drogas, por exemplo, a que se baseia nas ações aparentes das drogas sobre o sistema nervoso central, conforme as modificações observáveis na atividade mental ou no comportamento das pessoas que utilizam essa substância. São elas: drogas depressoras, estimulantes e perturbadoras, como a gente falou aí praticamente a nossa aula toda. Assinale a alternativa correta. Cara, quando você, né, e respectivamente, né, falando sobre depressora, estimulante e perturbadora, aí você já pode puxar até um link, né? Pô, o que é uma droga, por exemplo, depressora? Álcool, os opiáceos, né, o próprio clonazepam. Droga estimulante, por exemplo, cocaína, anfetamina. E uma droga perturbadora, maconha, né, ou canabinoide, que é um termo mais técnico, né, para referir a essa droga. E, por exemplo, aí, se você quiser colocar o LSD. E aí é só você procurar, olha só. Droga que seria depressora. Tá bom, ópio. LSD é estimulante? Não, LSD é perturbador, então aqui a gente já corta. Cocaína é depressora? Não. Ela tem efeito depressora, como a gente falou anteriormente, depois do uso prolongado. Anfetamina é depressora? Não. Solvente é depressor? Beleza. Mas álcool é estimulante? Não. Então só sobra pra gente aí, gabarito, letra E. Bom, então, gente, com base no que a gente falou, em tudo sobre droga, eu fico por aqui. Agradeço demais a presença de você nessa aula, de todos vocês que vão assistir essa aula.
É uma aula importante, é uma aula que sinaliza muita coisa pra gente, tá? Ela pode ser muito e deve ser mais específica, só que o que o vestibular cobra foi o que eu mostrei pra vocês agora, são os conceitos mais básicos, tá? E assim, prazer imenso estar com você, use e abuse dessa aula, né? Pegue o PowerPoint, analise as imagens, o que eu comentei com vocês, né? Até os quadros que são retirados de periódicos, são retirados de artigos científicos, tá? E aquilo, né? Como eu sempre falo para você, quer aprender, vem para o Fábrica D. Se você passou pela prova da UERJ e não se sentiu bem preparado, é porque a maioria das plataformas não se preocupa com o UERJ tanto quanto se preocupa com o Enem. Aqui no Fábrica D, isso é diferente. Você vai durante todo o ano ser preparado para o UERJ com aulas de redação, com aulas de teoria e aulas que partem do básico ao avançado voltadas ao exame de qualificação. Isso aliado a simulados, grupos de Telegram, tira dúvidas na área interna da plataforma, bem como um repertório de mais de 5.000 aulas voltadas ao que você quer. Quer mais? No plano Medicina, além das matérias normais, você tem acesso a 4 Master que são Biomaster, Matemática Master, Física Master, Química Master, que vão ainda mais te preparar e aprofundar e te deixar no talo para você finalmente cravar a sua aprovação e a sua vitória no final do ano. E tudo isso por um preço inigualável mais baixo do mercado. Até porque estamos na época de Black Promoção. Então vem logo, o que você está esperando? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D.